pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Connect Podcast. Hoje está eu, a minha esposa aqui, a senhora Liliane Miranda Lima de Oliveira. Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos, na verdade, ao nosso primeiro podcast com convidados especiais aqui. Muito especial, a galera. A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. Essa galera enfrentou ônibus, trem, Uber, dormindo no sofá. Pra vir aqui colchão, no podcast hoje. Pra estar no podcast hoje, do nosso primeiro podcast. Pra gente é muito especial. São os amigos que estão nos ajudando, nos dando aquela força pra gente construir isso com o nosso objetivo de conectar com você. Então, apresente aí quem está aí, gatinha. Gente, a gente tá aqui com a Daisy, com o irmão dela. Eu gostaria que, na verdade, vocês se apresentassem pra quem tá aqui de casa e não conhece vocês. Então, gente, oi, meu nome é Daisy, tô aqui com meu irmão Hernani. A gente mora aqui, já tem 22 anos. Eu, na verdade, vim pra cá com 4 anos de idade, o Hernani nasceu aqui. Eu estudei aqui finanças, me formei em finanças e tô trabalhando no mercado imobiliário já tem 2 anos. Uau. Oi, gente, meu nome é Hernani e que nem a Daisy falou, eu nasci aqui, então eu sou gringo. Que privilégio, hein? Então vou falar com sotaque e tudo isso, só que... Can you understand us, sir? Yes. Só que, olha, gente, nós enfrentou tudo isso, só que valeu a pena, porque ele está tratando nós como os reis na terra. Olha só! Eu entrei aqui, eles me deu um copo quente de café, o leite esquentado. Aí depois que eu terminei, você quer um outro copo? Aí eu falei, nossa, não devia não. Não, você tem... Ah, tá bom, eu pego mais um copo. Então, gente, é uma honra que vocês convidou nós pra ser os seus primeiros convidados. And we believe in you. E this is only the beginning. Oh, wow. Thank you, my friend. Thank you. A gente tá muito feliz de você estar aqui hoje. Muito feliz mesmo. Yes. Thank you. I'm very happy. E aí, é isso aí. Ô, Daisy, mas por que tu escolheu o business? Então, engraçado. Teve algum, tipo assim... Então, gente, foi meio engraçado, porque a gente vem, a minha família toda, mais ligada à medicina. Então, meus primos, meus tios, tudo é mais ligado à medicina. Então, quando eu fui escolher meu curso, eu pensei bastante em fazer dermato, que eu amo pele. Mas aí, eu analisando mais, eu sou apaixonada com a Bolsa de Valores, sou apaixonada com matemática, e ciências faz 0 sentido pra mim. Falar sobre ciências é falar em chinês. Eu falei assim, não faz sentido eu fazer passar 8 anos fazendo medicina pra depois fazer a pós e tudo. Então eu falei assim, não, vou fazer o que eu amo, que é o empresarial mesmo. Eu acho super interessante, é uma coisa que, assim, você nunca sabe o que vai acontecer com o mercado. Então, eu sempre uma surpresa, né? Sempre uma surpresa, eu acho andar muito na interessante fé. Também. Então, eu amo matemática, e aí eu falei assim, não. Você formou agora, né? Você formou esse ano, na verdade. Formei agora em maio. Uau. Em maio, demorou. Não dá uma responsabilidade assim, cara, eu sou formada há tantos anos de faculdade. Agora, eu tipo assim, e agora? Formei, porque eu acostumei tanto trabalhar, ir pra faculdade, e agora eu só trabalho. Aí eu fico assim, gente... E agora? Depois do trabalho, eu fico assim, e agora? Não tem nada pra... Tipo, o que eu vou fazer? É porque a gente é acostumado com aquela correria de faculdade. Correria de sempre. Mais, né? Aí eu tava até falando com o Hernani esses dias, aí eu falei assim, Hernani, eu vou achar um curso. Eu acho que eu vou me ensinar a fazer coding. Mas vocês também têm um trabalho na igreja, não? Pra quem não sabe, os pais de vocês são pastores? Sim. Nossos pais são pastores, já tem anos. Então, a gente trabalha com um grupo de jovem da igreja. Eu trabalho na parte da contabilidade da igreja, mas o Hernani ajuda com o nosso grupo de jovens, sabe? Então, o que a gente pode estar ajudando, voluntariando, a gente faz isso. Aí, minha cunhada e meu irmão mais velho é o qual que são os líderes de jovens da nossa igreja. Ô, Deise, tu tá aqui com quanto tempo que você falou? Você chegou aqui com quantos anos? Eu cheguei aqui com 4. 4 anos? Sim. Cara, você me lembra muito como você chegou? Tem alguma lembrança? Você acredita que eu lembro? Sério? Eu lembro de eu sair Eu não lembro como eu cheguei. Não, eu lembro de eu sair do aeroporto do Brasil. Quando eu tava... Nossa! Não, é sério. Você é do Brasil mesmo? Foi um momento tão marcante da minha vida. De Goiás, né? De Goiânia. De Goiânia. Porque a gente foi pra Goiânia, São Paulo, e depois a gente veio pra... A gente pousou em Orlando. Mas o engraçado, eu acho que foi um momento tão marcante na minha vida que na minha mente eu ficava assim, e minha avó, né? E aí eu lembro que tava eu mais o IP
E no Brasil, não é igual aqui que eles têm aquele, sabe, aquele corredor pra ir pro avião. Você sai do aeroporto pra ir até o avião. E eu lembro que eu tava assim, na janela, com a minha mão assim, só olhando o povo entrando no avião. E eu olhei assim pra trás e tipo assim, eu falei assim, gente, a gente vai entrar naquele avião. Pensando assim, quando que eu vou voltar meus avós? Eu só pensava nos meus avós. Caraca. Mas eu lembro, é engraçado isso. Tem essa lembrança ainda. O negócio é que a nossa mente a nossa mente é incrível. Tem coisas que ficam no nosso subconsciente, eu acho, pelo fato que, assim, eu sou muito grudada com meus avós. Aí toda lembrança que eu tenho com meus avós, toda lembrança que eu pude, assim, guardar dentro de mim, eu guardei. Eu sei todo o cômodo da casa da minha avó de quando eu era criança. Sério? Nossa. 4 anos de idade. Caraca. E ainda fala que criança não lembra das coisas ainda, não Lembra. consegue lembrar. Lembra? Você nasceu aqui, né? Sim, eu nasci aqui em Boston. Mas já foi pro Brasil, né? No Já, caso. já. Nossa, fui demais, 2 vezes. Eu até fiz Você missão gosta? lá. Tu fez missão em Brasil? Sério? Caraca, conta pra gente aí. Como Ele foi na minha missão com o Guilherme Yep. Batista. Ah, tu foi com o Gui? Sim. Então, o que aconteceu foi... Então, o Eduardo é tipo que nem o Eduardo Batista. Shout out Eduardo. O nosso irmão. Só que ele é tipo um irmão pra nós, sério mesmo. Ele, por causa que ele fazia curso de inglês aqui, então ele ficava aqui uns meses. Aí ele ficava na nossa casa. Então, eu lembro que quando eu fui no Brasil em 2018, ele tava pregando num congresso de jovens, aí ele foi e falou, ô Hernani, vem pra me assistir pregar, por causa que aí depois nós vamos sair e dar um rolê aí. Aí eu fui, ok. Aí, então, eu lembro que quando eu tava indo lá, eu tava pensando, nossa, eu vou ir pra viajar, tudo isso, né? Aí eu lembro que quando eu cheguei lá, quando eu andei, uma mulher foi pra mim, ah, você vai pra missão? Eu nem sabia de missão. Eu falei, o quê? Ah, não. Até fiquei um pouco confuso. Só que durante aquele dia inteiro, todo mundo ficava me perguntando, você vai pra missão? Você vai pra missão? Aí, até mesmo o Eduardo, quando ele tava próximo de mim, ele foi e falou, eu perguntei, Eduardo, o que é a missão? Ele falou, ah, não, você não preocupa não, você não vai ir não. Ah, ok. Aí, o irmão dele, que é o Guilherme Batista, ele foi pra mim, vamos pra missão? Aí eu fui, o que é essa missão? O que estamos fazendo? Qual é a missão, o alvo? Aí eu lembro que... Aí ele me explicou que ia ir pra Abadia, Goiás. Aí nós ia, tipo... spread the word. Tipo, falar de Jesus, de Deus. Pra evangelizar pras pessoas e tudo isso. Ajudar as crianças de lá. Aí eu lembro que na minha cabeça... Eu pensei, não, claro, eu não vou ir, não. Não tem nenhuma chance que eu vou ir. Aí, só que o que aconteceu? O Guilherme é muito bom. Um bom salesman, ele dá conta de meio colocar as palavras na sua boca e não aceitar o não. E o Guilherme não tava deixando eu falar, não. Todo ângulo que eu tentava ir, ele tinha uma resposta. Não, excuse me. Ele não deixava. desculpas. Aí eu lembro que eu tentei ser mais esperto que ele. Aí eu pensei... Ok, deixa eu perguntar o Eduardo, por causa que o Eduardo tá do meu lado, ele sabe que eu tô aqui. É mais fácil dizer não. Eu fui, Eduardo, você sabe que eu só tô aqui pra 1 mês, já passou uma semana, e você acha que eu devia ir? Eu tava pensando que ele ia falar não. Aí foi, uai, quando eu fui, foi uma benção, mudou a minha vida, eu acho que você devia ir. Eu fui, nossa, só que aí eu tinha feito a amizade com a esposa dele. Aí eu fui, Rebeca, você acha que eu devia ir mesmo? Por causa que você sabe que eu sou americano, eu não acho que eu vou dar conta. Não, Hernan, você dá conta. Todo mundo me empurrando pra ele. Eu falei, nossa, eu sei quem que vai me salvar. Eu liguei pra Daisy pra perguntar ela, será que você acha que eu devia ir? Eu tava pensando que, ok, agora... A ligação foi assim, Daisy, eles estão tentando me levar pra missão, cara. Me ajuda. O que eu faço? A missão... Falei, Hernani, você vai fazer isso por mim, porque eu sempre quis ir na minha missão. Caraca! Não, aí eu lembro que a última pessoa que eu perguntei foi a minha mãe. Mãe, você sabe que dia que seu filho ele é? tava atrás de um não, né? Sim, por causa que aí eu ia usar aquele não pra... Eu vou te chamar você de Jonas. Deus chamando. Eu vou te chamar você de Eu Jonas. ia falar pra... Eu tava esperando não, porque eu ia ir, só que eu concordo com a minha mãe, quem falasse o não. Só que todo mundo falava assim. Aí eu fiz um negócio com o Eduardo. Eu fui pro Eduardo e falei, ok, Eduardo, vamos fazer assim. Eu vou pra um dia, só que se eu não gostar, eu te passo uma mensagem e não precisa contar pra ninguém, você só me busca e me leva de volta, ok? Aí eu falei, ok, tá fechado, ok.
quando eu vou lá, não tem nenhum service. Então não tinha jeito de mandar a mensagem. Então, Não tinha área de serviço no celular. não tinha. Eduardo sabendo que não ia ter celular pra ele mandar. Em outras palavras. Estava dentro da barriga do peixe. E engraçado que eu fiquei lá 3 dias. Oh my gosh. Aí, Mas como é que foi a experiência? Nossa, então, no começo foi um pouco estranho, por causa que aqui na América eu sou acostumado conversando com todo mundo. Eu tinha 18 anos, então eu jogava futebol americano, então eu tinha muitos amigos na escola, então eu era muito acostumado a ter muitas amizades. Então, pra começar, eu lembro que nós foi tipo numa garagem que tinha, eu quero falar umas 200, 300 pessoas, tudo por volta da minha idade. Eu tinha 18, tinha umas pessoas de 16, 15, uns 19, tudo por volta dessa idade. E eu lembro que era meio estranho porque todo mundo tava no grupinho deles, né? Eu tava pensando, nossa, eu nem sei com quem conversar, eu não conhecia ninguém que tava fazendo a missão. Então eu lembro, nossa, eu só sentei tipo um support, era tipo, eu nem sei explicar a palavra, só que mais ou menos ali que tinha pra sentar. Eu sentei num cantinho no meu celular e eu tava pensando, nossa, isso é horrível. Eu tava pensando, isso não tem ninguém pra conversar. Imagina você buscando a área de telefone. Eu não tinha ninguém pra eu conversar. E eu tava esperando, nossa, será que talvez vai vir alguém que vai sentir dó pra mim vir conversar comigo? Só que ninguém tava vindo, né? Aí, então, isso é o jeito que começou. E eu tava, nossa, o que eu fiz? Eu devia ter falado que não podia ir e tudo isso, né? Só que, engraçado que no final, eu amei, eu fiz muitas amizades. Eu virei amigo com todo mundo, que a Daisy até assustou que a missão terminou, eu recebi uns 100 seguidores em um dia. Eu fiz amigo com todo mundo e foi até legal. Eu joguei futebol com eles depois da missão e tudo isso. E tinha umas coisas bem engraçadas mesmo. E claro que nós sentimos a presença de Deus. Foi uma coisa muito diferente que isso, com certeza, mudou a minha vida. Só que também, tipo, se eu não tivesse ido, não ia ter sido tão bom as férias. Então, eu tinha que ir. Só que eu não queria ir. Só que é assim que é algumas porque vezes, né? era algo desconhecido pra você, né? Nossa, como que vai ser aquilo lá? Tava dormindo no chão, tomando banho de balde. O gringo. Your first time in your life, até que... O gringo na missão. Sem falar que a semana antes eu tinha voltado da Caldas Nova. Então, imagina, eu voltei da Caldas Nova e no próximo dia eu tô tomando banho de balde. Pra mim, eu nem tava entendendo o que tava acontecendo. E como é que foi a realidade, tipo, do americano que chega no Brasil, tipo, que aqui as coisas são muito mais fáceis, né? Eu vou encher minha banheira e vou tomar banho de água de espuma, com a minha espuma ali. Banho de Chegar do banheira. nada, vou dormir no chão, vou ter que tomar banho de banheira e as pessoas ali precisando, né? Como que é isso? Como que foi isso pra você? Não, então, com certeza, abre os seus olhos, por causa que às vezes você não percebe how good you have it. Isso não é só com essa experiência. Deixa eu traduzir. Às vezes a pessoa não percebe o tão bom que ela tenha. Exatamente. Vida, né? Exatamente. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem uma coisa muito boa e a gente não consegue Dá valor. dar valor. Uhum. E por isso que... Sim. It's really good words. Não, por causa que uma coisa que eu acho bem interessante da Bíblia, porque a Deise sabe, eu amo história. Então eu amo as histórias da Bíblia. Eu amo história também. E uma coisa que Nada de história. eu percebo que eu acho muito engraçado, toda vez que você vê os personagens da Bíblia errar numa coisa, você sempre fala, nossa, como que você errou com isso? Isso era uma coisa tão boba. Eu nunca ia errar com isso. Só que vamos falar de Adão e Eva, né? Nós pensamos algumas vezes, nossa, isso podia ter comido toda a árvore. Só tinha uma árvore. Uma árvore. Eu pensei muito. You have só one job. uma, véi. Só uma. Que nem, nossa, como que você erra com isso, né? Só que algumas vezes, se nós não tomar cuidado, nós tem tudo isso, nós focamos na uma coisa Que não dá. que Deus fala pra nós não fazer, ou nós verdade. focamos na uma coisa que nós não somos bons. Só que tem tantas coisas boas no nosso redor e nós só ficamos focados naquela uma coisa. E tem muitas histórias que eu percebo que quando eu comparo, eu fico, nossa, nós somos exatamente que nem eles, só de um tempo diferente. A gente não sabe agradecer pelas coisas tão boas que a gente tem em volta, né? A gente vai focar naquela coisa, ali não pode, então eu vou. Não, ali é ruim, ok. Yep. Quero ter aquela experiência ali, tipo assim, né? A única que não pode. Uhum. Pior que a vida é bem assim mesmo. Yep. A sua experiência lá na missão. Uhum. Lá quando você estava na missão, depois que você Com Deus, começou
acostumar você, começou a familiarizar com a galera que tava lá. Qual que foi a sua experiência, com a sua vida que você teve lá, que marcou você? Teve algo assim que chegou a marcar você? Sim, eu lembro que eu tava sentado assistindo lá, eu não acho que era o Guilherme que tava pregando, não, era o amigo dele, uma coisa assim. Aí eu lembro que uma das amigas que eu tinha feito lá, do nada virou pra mim e falou, God's gonna get you. Eu falei, what? Like, tipo, what do you mean? Deus vai te pegar. Aí ela foi e falou, Deus tá me mostrando que você tá tentando correr, só que vai chegar um ponto que you're gonna have nowhere to go. Eu falei, what does that mean? Eu até fiquei meio com medo, que nem, será que eu vou sofrer um acidente? que eu vou estar na cama, ter uma experiência, like, what do you mean? Só que, engraçado, então isso foi, eu creio que era no começo de julho, né? Não, final de junho. Aí, no final de agosto, eu fui no Awakening, né? Que era tipo Era uma escola, uma escola cristã. Então é como se fosse um seminário cristão, entendeu? Para jovens. Aonde? É em Rhode Island. Na Awakening Church. Yeah. Então, isso marcou por causa que nem ela falou que ia acontecer, que eu, no momento, que nem algumas vezes Deus conversa com você de um jeito que você não tá esperando. Você fica pensando que vai vir um pastor colocar a mão em você e começar a conversar em língua. Do nada, imagina, você tá assistindo. God's gonna get you. What? Tipo, querida? Like, Tipo, do nada. Do nada. Eu tava assistindo e ela falou. Então, isso pra mim foi uma coisa que me marcou por causa que o jeito que ela falou acabou acontecendo. E foi bem... Não tinha nada crazy. Foi uma forma muito espontânea. Porque ele voltou e, tipo assim, teve uma experiência maravilhosa, mas tudo se concretizou no momento que ele entrou no seminário. Então, quando ele começou no seminário, Deus, tipo, acendeu uma chama nele. E o engraçado era que uns 2 anos antes dele ir pro seminário, qualquer coisa, eu tinha começado uma célula de oração e só as únicas pessoas que vinham eram eu e 2 amigas minhas. E a gente sempre orava na igreja. A gente sempre falava, vai vir mais gente, vai vir mais gente. Ninguém vinha. Ninguém vinha. Aí 2 anos depois, e tipo assim, a gente tinha até parado com a célula por causa das correrias da igreja, correria de trabalho, faculdade, essas coisas, a gente deu uma pausa um pouco. Aí, quando ele voltou e ele foi pro seminário, aí não sei porquê, Deus tinha ministrado umas coisas no meu coração no mês de agosto. E aí eu falei assim, eu mandei mensagem pras 2, eu falei assim, vamos começar a célula de oração novamente? Aí elas falaram assim, ué, vamos? Aí eu falei assim, gente, eu não sei porquê, mas eu sinto que Deus vai fazer uma coisa extraordinária. A gente começou em setembro. Tinha parado por quanto tempo a célula? A gente tinha parado 1 ano. Vocês ficaram 1 ano, depois pararam 1 ano. Aham. E olha que quando a gente fez a célula e tava indo, era só eu e mais 2 meninas. Só foram as 3 durante 1 ano. Aham, e ninguém ia. A gente chamava, ninguém ia. Qual idade que eram essas meninas, Daisy? Então, na época, eu acho que a gente tava... A gente é tudo por volta da mesma idade, mas eu acho que a mais velha era 23. Acho que eu tava com 20, e eu e a outra tava com 20. Então, a gente tava nessa faixa etária. Mas aí, quando a gente voltou... Aí a gente voltou e eu lembro, a primeira célula que nós estava sentado assim no chão mesmo lá da sala, com as nossas bíblias. Eu falei assim, gente, lê uma passagem que tocou na sua vida essa semana e nós vamos pegar daí, né? E nós não sabíamos o que ia dar e nada. E aí, nesse momento, literalmente, passou 2 semanas, eu acho que nem chegou a ser 3. E na 3ª semana, o Hernani, porque o Hernani morava lá na faculdade. Na 3ª semana, o Hernani começou a convidar os amigos deles. Gente, tipo assim, a forma que Deus abriu as portas e veio trazendo gente, assim, foi numa forma sobrenatural. Porque era no basement da minha casa, já chegou momentos que era o quê? Uns 25, 30 pessoas no basement da minha casa, só orando. E a gente, tipo assim, só tinha... A mensagem era só 10 minutos. Oração era 1h30, 2. Ninguém queria parar de orar. Tudo de jovens. Tudo jovens, tudo jovens. E a maioria da tua escola? Não, alguns eram da escola, alguns era que a gente já tinha conhecido numa igreja distante, outros falavam pros outros, trazia os amigos. Não, tinha vez
que a gente sentava no basement da minha casa e ia colocando filinha assim de gente, porque não cabia no sofá. Aí começava a empilhar no Sofá chão. no chão, na No frente. chão. Aí aonde que não cabia no chão, assim, da sala a sala, aí tem um corredorzinho. Aí o povo sentava no corredorzinho e era muito incrível. Muito incrível. Então, assim, foi engraçado que foi uma coisa que iniciou no Brasil. E aí foi se concretizando aos tempos, sabe? As etapas. E, tipo, aí ele foi evangelizando os amigos dele, onde que ele sempre fazia um challenge com os amigos dele. Eu falo, ele é muito ousado, porque ele fazia um challenge, ele falava assim pros amigos dele, olha, vamos fazer assim, você não quer muito saber de igreja, né? Mas eu só quero te desafiar a aceitar a Deus por uma semana. Se nada acontecer nessa uma semana, se Deus não fazer nada, eu nunca mais falo de Jesus. Como pra que era você. isso? Tipo, você fala isso com seus amigos, gente. Uai, eu só falava por causa que, você não tem... É que nem Chegava assim do nada? Não, que nem eu ficava falando de Jesus de vez em quando, tudo isso. E aquele negócio que, quando eles falam, não sei não, como que você sabe que essa religião é certa? Você sabe essas coisas, né? Aí eu falei, vamos testar isso então? Por causa que nem a Deise fala, eu gosto de business, então. Você não tem nada a perder com isso, né? Não, só uma semana passa rápido. Mas há uma semana não era assim, só, eu aceitei Jesus e pronto. Não, era uma semana de devocional, leitura bíblica, de oração. Ele ligava pros amigos dele e falava assim, então, vamos orar? O que você leu hoje? O que você achou dessa passagem? Como que Deus conversou? Era tipo assim, vamos ser comprometidos pra uma semana. por uma semana. Se nada acontecer, eu nunca mais falo de Jesus. Espera aí. Vocês faziam um challenge, você fazia um challenge com seus amigos durante 5 weeks, one week. One week. E você ficava intensivo com ele, com Christian life. Yep. The pray, Bible study, Yeah. and communion, go to the church together. Yes. What do you mean? Eles vinham no prayer night, Na oração. na oração. Eles iam na oração, vem cá, ia na oração uma semana. Yep. Ok, Aí depois... o que os seus amigos relataram? E esses amigos, como que estão eles hoje? Como que foram esse tempo deles? O que Mas é uma aconteceram? semana, porque uma semana é pouco tempo, gente. Então, todos eles, uma coisa aconteceu que, tipo, era um milagre. Por exemplo, tinha um que ele tava indo pra faculdade em Boston e ele não tinha dinheiro pra ficar indo de trem e tudo isso. Aí ele fez o propósito com Deus. Aí, naquela semana, um dos amigos dele que dirigia lá falou, eu posso te começar levando pra escola de graça, não preocupa não. Naquela semana. Aí ele também ajudou a mãe dele. Sem falar nada, ela deu pra ele uns $200, que foi, uau. Então isso era um deles. Coisa que não era comum acontecer. Coisas que não era comum. E o engraçado pra ser relatado é que, tipo assim, às vezes a gente espera uma coisa, eu gosto, tipo assim, enorme, né? Estrondosa Mas, acontecer. estrondosa, né? Loud. Mas são coisas pequenas nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que ainda é um milagre. E a gente não para pra perceber isso. É verdade. Então, tipo assim, talvez ele poderia falar assim, ai, que coincidência, meu amigo vai me levar pra faculdade agora. Porque é mais fácil. Não. Tipo, você orou, você pediu a Deus, Deus proveu de uma forma. Isso foi um milagre. Mas às vezes a pessoa acha tão pequeno e não pensa, não, it's nothing. It's just something. It's nothing. É pior que é verdade. Aí né? todo dia a gente vive pequenos milagres, mas a gente não A gente não percebe. sabe agradecer, a gente não consegue percebe. perceber. Porque parece ser algo tão comum. Caraca, e esses seus amigos, eles continuam? outros? Como que eles estão hoje? Como que foi a caminhada? Então, agora tem alguns deles que eles estão desviados agora, só que dá pra ver que a semente ainda tá lá. Plantada assim. Por causa que, por exemplo, um deles, ele era ateu. Então, ele nem acreditava em Deus. Então, ele agora tá fazendo os negócios dele porque ele é novo e tudo isso. Só que agora ele acredita em Deus. E é claro que ele não tá fazendo tudo correto. Só que a semente já foi plantada. Que algumas vezes, o importante é plantando a semente. O nosso dever, a nossa obrigação, o dever de um cristão é pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Sim. Que vai fazer a mudança, que vai fazer convencer a pessoa é o Espírito Santo. Cara, e o que vocês fizeram? Vocês levaram a Mas semente. esse challenge foi sensacional. E esse challenge, E o engraçado desse amigo dele ateu, que era ateu e se converteu ao cristianismo, é que, tipo assim, por mais assim que ele saiu da igreja um pouco, se desviou um pouco, ele ainda tá seguindo os princípios. Igual ele trabalha,
Mas, igual, tipo assim, ele não... Ele tinha uma igreja, hoje ele não tem. Mas ele, tipo assim, ele sempre tira o 10% de dízimo dele. Assim, tipo, Continua de sendo lei. fiel ao seu Ele dízimo. é Mandamento, fiel. né? Então, ele ainda, igual, tipo assim... Ele indo pra igreja ou não, ele vai tirar os 10% dele. Ele coloca do lado e ele não toca naquele dinheiro, porque aquele dinheiro é o dízimo dele. Eu acho isso muito lindo, porque muitas das vezes, igual a pessoa desvia, não é nada. Mas ele não. Ele, tipo assim, ele trabalha pra caramba e ele fala, toda vez que ele recebe, não, vou tirar os 10% pra Deus. O dia que eu for na igreja, eu vou entregar. É porque ele E entendeu. ele não toca. Ele entendeu de que os 10% do dízimo é o que Deus já deu pra ele. Ele tá tirando daquilo que Deus deu pra ele. Deus já deu pra ele o trabalho, Exato. a vida, os 10%. Com meus dízimos, com os nossos dízimos, nós louvamos também a Deus. Né? Isso aí é fundamental. E a gente vê o poder da semente, da palavra, da atitude. E não simples reunião de oração. Pra você ver como que a oração, o poder da oração. Começou a oração com quantas pessoas? 3, né? Eu e 2 amigas. 3 pessoas. Olha pra você ver como que a oração vai fluindo. E até mesmo hoje, no mundo que a gente vive, na cultura que a gente vive hoje em dia, pra você reunir grupo de jovens pra orar, cara, é difícil. Não só isso. A nossa oração era literalmente um grupo de oração. Se você ia numa reunião de oração nossa, a palavra era só 10 minutos. 5, 10 minutos, máximo. Agora, a base completa da célula era só oração. Ó, tipo assim, os meninos até falavam, vamos... quando a gente colocava, às vezes, uma palavra muito longa, eles falavam assim, e a oração não vai ter, tipo, a oração não vai cortar no meio, vai ser mínimo, porque realmente era o encontro deles com Deus, igual muitas pessoas falam, os jovens de hoje não oram. Eu ia falar isso agora. Os jovens de hoje não gostam de orar. orar. Não quer essas coisas. Os jovens de hoje, na verdade, não sabem o que é o relacionamento através da oração. Essa é a diferença, por causa que o momento que a gente apresentou isso para os jovens, a oração não era pesada para eles. Tinha vez... Nós nunca nem olhava no relógio. Quando a gente via, passou 2 horas. Aí eu falava, gente, vamos reunir aqui, todo mundo, vamos finalizar a oração. Porque realmente a gente não via o horário passar. A gente simplesmente deixava o Espírito Santo agir da forma que queria agir. E a gente sempre era assim. A gente, pra iniciar, a gente fazia um negócio que era muito legal. A gente até tinha a nossa musiquinha da oração. Que a gente começava celebrando as pequenas conquistas de todo mundo. Caraca. Então, no começo de cada oração, a gente falava assim, o que foi uma coisa boa que aconteceu nessa semana? E a gente sempre... E foi uma ideia que eu tive, porque eu falava assim, gente, às vezes a gente vive uma vida tão difícil, tão cansativa, a gente não para pra perceber o que Deus fez. A gente foca tanto no ruim que a gente esquece aquela uma coisa que aconteceu de bom e a gente não celebra isso. Então eu falava pra eles, mesmo se for você só respirando hoje, a gente vai celebrar contigo você respirando, a sua saúde, a sua vida. Então todo mundo celebrava com todo mundo, batia palma, gritava. A gente, antes da gente orar, a gente cantava a musiquinha In the Family Reunion, who we introducing? Aí, no final, who we introducing? Todo mundo gritava Jesus. A gente abria o espaço para o Espírito Santo entrar, para Jesus entrar. Aí a gente dava uma palavrinha de 5 minutos, separava os grupos, meninas e meninos, e aí depois todo mundo tinha a oportunidade de orar individual. E era o momento, tipo assim, a gente orando meninas e meninos, a gente orava um com os outros, mas num momento separado era o teu momento com Deus, o teu momento de conversar. Mas antes, a gente teve que explicar o que é a oração. O que a oração produz? O que é a base da oração? Por que a oração é chave? Por que a oração é uma coluna na sua vida? O que a oração vai mudar na sua vida? E só assim que os meninos foi realmente entender o que era oração e se apaixonaram com a oração. Então não é que o jovem de hoje não sabe, não gosta de orar. O jovem de hoje não sabe o que a oração produz. Isso é muito forte. Forte. E eu creio que não só os jovens não sabem o poder da oração produz, como também muitos adultos da igreja, como muitos irmãos, porque não sabemos entender o poder da oração. Exato. Sabe? E vocês que tiveram essa experiência, esse testemunho que vocês falando pra gente agora, através do poder da oração que Deus fez o mover no meio do jovem com vocês, o que vocês falam para líderes jovens, para uma pessoa que vai estar vendo esse vídeo de uma forma em áurea ou... Porque tem muita gente que acha que, jovem tem que ter música alta. Não. Ok,
ok, é legal, não vou dizer que não é, só que não é só isso. Então, engraçado, porque quando a gente inicia a oração, a gente sabe, jovem gosta de rap, jovem gosta de funk, jovem gosta de... E não é problema. Música. Não Não, é problema. É legal. Eu gosto de música eletrônica. E na época eu era líder de jovens. Eu achei todo o ritmo que você imagina cristão. Achei jazz, achei pagode, achei rap, achei funk. Tanto que às vezes o povo não sabia qual que era a diferença. Tipo, aí eles viravam pra mim, Daisy, isso é cristão? Gente, ele... Nossa, eu nunca pensei que tinha rap legal cristão. Entendeu? Eu já achei várias músicas legais cristãs. Mas não foi a minha tática isso. A minha tática foi deixar eles à vontade. Entendeu? Às vezes a gente quer chegar martelando Bíblia na cabeça do jovem quando você realmente só precisa escutar e saber o que está acontecendo. Eles precisam conversar. No mundo de hoje, a gente vive num mundo de ansiedade e mental illnesses. Mas a verdade é porque as pessoas estão focando só... mas a Bíblia diz isso, 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 isso. Não é simplesmente isso, mas o que está acontecendo com você? Qual é a raiz do teu problema? Onde está arraizado o teu trauma? Mediante o teu trauma, onde está arraizado o teu problema, eu vou trazer a Bíblia e a Bíblia vai te lavar, a Bíblia vai te curar. Então, eu acho que a gente aprendeu bastante deixando eles à vontade e deixando eles conversar. Ensinando, né? Ensinando, porque a gente nunca julgou ninguém. Nunca teve julgamento. Não, você é aceito do jeito que você é. A gente tinha um grupo super diverso. Assim, super diversificado. Eu acho que quando todos nós saímos, o povo falava assim, what? Mas assim, nós amava estar junto. Nós amava estar junto porque a gente celebrava as nossas conquistas. A gente escutava um ao outro. A gente chorava um com o outro. Tinha jovem que chegava lá e falava, isso está acontecendo na minha casa. E a gente sentava lá, todo mundo abraçado, chorando. Não, a gente crê na tua cura, a gente crê no teu milagre. E assim, a gente sempre deixou muito claro. Gente, não é porque a gente tá em liderança, não é porque... às vezes o povo olha pastores, líderes e fala, nossa, é santo. Nossa, nada acontece na vida deles. Não, a gente deixou muito claro, gente, a gente somos humanos. A gente somos humanos e sendo assim, como Cristo amou todos, a gente ama você também. O que aconteceu? Isso aconteceu com você? A gente tá aqui, a gente vai orar com você, a gente vai chorar com você. Nunca lembro, teve um dia que a avó de uma menina tinha morrido. E ela foi lá e a gente todos oramos com ela, choramos com ela. E assim, eu nunca esqueço porque ela me mandou mensagem depois agradecendo, porque ela falou assim, eu me senti muito abraçada com isso, porque ela era recém aqui, não tinha muitos amigos, mas ela pôde tipo, vir e ser aberta com a gente. Simplesmente falar, gente, isso aconteceu e, tipo, eu não sei mais o que fazer. Estou sem chão, mas a gente tava lá. Às vezes a gente falava, olha, eu também não sei o que eu posso fazer pra você, mas a gente vai chorar. Você quer chorar? A gente vai chorar junto. A gente vai orar contigo, uma mas família, a gente tá... né? Virou uma família. Literalmente, uma família. Nossa, que uma que família. Nossa, e eu acho isso sensacional. Yeah. Eu fico assim, nossa. Eu acho que o engraçado é porque, igual, tipo assim, a minha cunhada, a Pamela, né? Ela é muito tímida. Então, assim, quando ela começou no nosso grupo de jovem, ela já era mais tímida. Ela tá te ouvindo, hein? Ela tá me ouvindo, gente. Ela tá me ouvindo. Ela é muito tímida. Mas eu acho que ela é a testemunha, assim, maior de tanto que a célula transformou todos. Porque, tipo, a gente não tinha aquele negócio... igual... Era, tipo... Todo mundo se tornou família, então a timidez acabou. A gente era aberto, a gente tinha a liberdade de conversar um com o outro, sabendo que ninguém ia julgar, ninguém ia apontar o dedo, e sabendo que todos nós estávamos lá, passando em estações diferentes da nossa vida, mas todos nós era aceito. E eu vi muito crescimento na Palma, porque, assim, hoje, ela, tipo assim, ela é mais à vontade para interagir, ela não tem tanta vergonha como antes, mas antes ela, tipo, não gostava tanto de conversar sobre nada, os problemas, essas coisas assim, e hoje ela já é mais livre, ela já sente liberdade de falar assim, gente, nossa, eu tô precisando disso, vocês oram por mim, tá? Esteja orando por mim. E eu acho isso muito legal, por causa que isso é o que eu sempre quis trazer pro jovem. A liberdade de chegar aqui, nossa, cara, essa parte da minha vida tá muito difícil, pode orar por mim? Claro, posso orar por você. Não quero que você pense que o teu problema é mínimo demais ou grande demais. Tipo, você tem liberdade pra dizer o que você precisa dizer, entendeu? Por isso que é bom da comunhão. Você certeza. ter o seu grupo de jovens, esse time esse moment relationship. Desse small group que vira essa comunhão e você acaba criando essa comunhão que pode orar. E o seguinte, qual que é a diferença? Porque se a pessoa vai estar fora de um local onde que
a prioridade é buscar a Deus, Sim. o que os outros amigos fora, eles vão se encontrar, vai ter comunhão, mas a outra comunhão fora da igreja vai levar pra droga, pro sexo, Exatamente. Álcool. tudo que a Afasta, juventude, tudo que a juventude e os hormônios do ser humano, do jovem, que é do adolescente dessa faixa etária. E uma coisa interessante que vocês falaram que me chamou a atenção é o seguinte, que a gente vê o poder, o que faz o crescimento, não é um movimento. Claro, poxa, para jovens tem que ter... É legal ter um hip hop, é legal ter um rap, tem a cultura brasileira, que é o funk, tem tudo isso cristão de Pagode, letras que adora e exalta a Muito Deus. brasileiro. Só que o que traz o crescimento, estrutura, é a chave inicial que vocês falaram, que foi o quê? Oração e palavra de Deus. Porque por muitas das vezes a gente... o que eu vou fazer para jovens? Eu vou trazer movimento, faço um evento. E isso aí só fica só em rotatividade. Agora, o que traz a estrutura, o que traz o crescimento, o que faz o grupo de jovens ficar forte, que a experiência que vocês tiveram, viveram, vocês falaram, foi oração e palavra. Sabe por quê, gente? Porque as únicas coisas que nos fortificam, nos aproximam de Deus, é oração e palavra. Não importa qual faixa etária de idade, não importa se você tem 15 anos, se você tem 16 anos, se você tem 20, 30, 50, 60, não importa a sua faixa etária de idade. O que faz você conectar com Deus é duas coisas: oração e palavra. Isso que vocês viveram? É uma lição pra muita gente. Uma lição para muita gente, para várias pessoas. E às vezes você que está aí trabalhando com o seu grupo de jovem, que está sem saber o que fazer, saiba de uma coisa: pro crescimento, oração e palavra. É porque às vezes falam, não, já vamos se reunir, vamos orar, mas é coisa de velho. Tipo assim. E o problema é que, tipo assim, às vezes a gente quer inovar tanto, né? A gente quer inovar, não me entenda mal. Que o moderno é legal. Eu sou aberta à inovação. Eu acho que a tecnologia de hoje tem avançado de uma forma, assim, estrondosa. Que a gente tem formas de aplicar isso na igreja. Mas, às vezes, as pessoas querem fazer alguma coisa pro jovem. Tipo assim, vou modernizar demais pra trazer a atenção do jovem. Não é isso que vai trazer a atenção do jovem. Você tem... É através do relacionamento. É você conhecer o jovem, com quem que você tá trabalhando, que você vai saber o que eles necessitam. Não é o barulho. Não é a movimentação. Porque a movimentação, ela não sustenta. A movimentação é temporária, a movimentação é só do momento. Então, a movimentação, aquele grupão, assim, tipo, num show, é um momento, não é um sustento. O que a gente tem que providenciar para os jovens de hoje, como igreja, é o sustento, que vai ajudar eles todos os dias. Não é só, vamos colocar uma música alta aqui, vamos dançar todos aqui. Não, isso é tudo ótimo e tal, mas o que você tá fazendo para sustentar eles? Isso que vai fazer eles voltar. Não é o movimento. É verdade. Que o movimento acaba ali, né? Acaba. O movimento acaba e done, that's it. E os pais de vocês participavam dessa reunião, às vezes, de vocês, dos jovens? Você fez a mesma pergunta que eu ia fazer. Pensamos juntos, bate aí. Oh my God, Eu show. vou até deixar o Hernani responder, porque eu converso demais, gente. Pode responder, né? Você pode repetir a pergunta mais uma vez? Os pais de vocês, eles participavam das reuniões de jovens? Ou deixavam mais vocês, não, vou deixar eles mais à vontade, lá embaixo? Então, eles deixavam nós mais à vontade. Só que tinha uma semana que talvez meu pai pregava, dava uma palavra, ou a minha mãe. Só que, em verdade, era mais só os jovens mesmo. Nós dava as palavras e era tudo... O Hernani era o qual que trazia a palavra toda semana pra gente. Oh my gosh. Onde você uma responsabilidade tanta. Nossa, mas muita. uma experiência muito legal que a gente teve foi... eu acho que eu nem contei pros meninos isso. Mas eu trabalhei no banco uns 5 anos, né? E na época que a gente tava tendo esse grupo de oração, eu tava trabalhando no banco. E aí 2 meninas que trabalhavam no banco, elas formaram comigo no ensino médio. E aí o Gui tava aqui, o Guilherme Batista, ele tava aqui ele tava pregando em algumas igrejas e teve o dia que ele ia estar na nossa reunião, né? Que ele tava lá em casa e tal. Eu falei assim, Gui, você se importa de levar uma mensagem? Aí não. Aí ele falou assim, não, de boa eu levo. Aí beleza. Aí o Gui tinha gravado a nossa um pouco... porque a gente sempre se unia no final e a gente orava num círculo, todo mundo junto, sabe? Caso alguém queria pedir uma oração, alguma coisa assim.
E aí, eu lembro que a gente tava orando, e aí eu só compartilhei o vídeo que o Gui tinha... Tava participando. que tava participando, né? Aí eu cheguei no trabalho o próximo dia, aí a minha amiga, nossa, Daisy, eu vi lá um vídeo que você postou, parece que você estava numa guerra, todo mundo assim, like... So much power, like, I believe. Eu falei assim, e a gente tava numa guerra, a gente tava guerreando com os outros. Deixa eu Tava explicar, ajudando, like, it's a spiritual battle, you know? E ela falou assim, eu nunca vi você assim. Eu falei assim, amiga. Eu falei assim, Mas ela é cristã? Ela não era cristã. Não, hoje ela também não é, mas ela foi um leque, assim, que abriu pra eu estar evangelizando ela um pouco. E ela começou, tipo assim, mas como assim? Como que é a oração? Aí eu convidava ela pra vir, ela, não, mas talvez vai ser muito estranho, porque eu nunca fui nesses negócios de igreja. Aí eu, não, pode ir, não tem problema, não tem isso, né? É uma coisa tão leve, né? Porque eles criam um rótulo, na Exatamente. verdade, né? E Deus usa as oportunidades, sabe? Todo lugar que eu chego, até mesmo no meu trabalho, quando eu estou na academia, eu já entro falando, Deus, me deu oportunidade de eu falar do Senhor, deu oportunidade de eu conversar com alguém. Conversar, às vezes tu chega, vai conversar com alguém normal e isso é uma oportunidade. Por exemplo, eu agora mesmo eu fiquei bem emocionado, isso me mexeu comigo, foi na academia. Eu falei, poxa, eu queria uma oportunidade para me evangelizar aqui neste local, para me falar de Jesus, que tem uma galera lá. Eu conversei com um coach, e depois ele ficou assim, a gente sempre chega e conversa, e eu já vi com outra oportunidade. Falei, poxa, aqui seria um lugar top para fazer um small group. Pô, caraca. Um grupo pequeno pra levar pra um palavra. grupo pequeno Mas... na academia. Eu tô fazendo CrossFit, vai fazer 7 meses. É engraçado que desde o primeiro dia, quando você botou o pé lá, nossa, aqui era um lugar top pra fazer um small group, né? Desde o primeiro Todo dia ele falava, aqui é um lugar top pra fazer small group. Eu assim, fala com ele, faça. Aí, o que acontece? Eu conversei com o coach ele é desviado. Depois ele falou, vou olhar com o dono da academia, e ele nunca olhou. Eu fui com a blusa esses dias pra academia. A blusa é escrita de One More Rap for Jesus. Mais um more rap. Mais um levantamento. Tipo assim, help, quase isso. Não, rap, não, repetição. Repetição. Mais Mais uma vez pra Jesus, Yeah. Aí tá lá com o cara deitado, Jesus assim, olhando ele assim, sabe? Como Jesus fosse o personal ali no momento, entendeu? O que acontece? Eu fui com essa blusa, essa academia, essa blusa fez a festa. A galera, todo mundo começou a querer tirar foto com a camisa. Pô, quer tirar foto contigo? Todo mundo foi tirando foto. Legal, beleza. Quem tirava foto já falava, poxa, então, tem um small group na minha casa sexta-feira. Tem que ser assim, uai. Quer uma foto, então, lá na minha casa? E o problema, Pra tirar só foto, americano. você tem que ir num small group. Só americano. Aí passou o final de semana, na segunda-feira o dono da academia chegou perto de mim e falou comigo assim, Anderson, eu vi tua foto que você postou. Eu falei, tu gostou ele? Na verdade, um menino da academia postou a foto no... Não, aí eles postaram a foto, postaram a foto no Instagram. Aí o dono da academia, ele pegou, falou comigo assim, Anderson, eu vi a sua foto no Instagram e eu gostei. Eu falei, tu gostou? Legal. Aí ele falou comigo assim, eu não sabia que você era religioso. Aí eu falei, yes, I am Christian. Aí ele, oh my God. Ele falou comigo, ele pegou e disse assim, poxa, se eu soubesse que você era cristão, eu tinha chamado você pra ir num show que teve em New York, do Elevation Church. Uau. I love Elevation Worship. Yes, Elevation Worship. So good. Aí quando ele falou assim do show, ele falou assim, eu tinha chamado você pra ir no show. Eu falei assim, you're talking about Elevation Worship? Ele, yes, do you know the group? Eu falei, yes! eu falei com ele. Aí ele falou assim comigo, assim, eu quero conversar contigo no final do workout. A gente começou a conversar. Resumindo, ele compartilhou comigo a experiência que ele teve com Deus, terrível. Ele veio de uma família onde que, por algum motivo, eles perderam a fé. E ele teve uma experiência terrível com Deus, que ele voltou para Jesus, assim, ele tá tendo experiência com Deus, mas ele não tem quem direciona ele na palavra de Deus. Olha para você ver o que Deus faz, quem explica ele. Ele pegou e falou, eu cresci numa tal denominação, uma tal igreja, eu estou procurando uma igreja, mas eu não quero voltar para essa igreja que eu cresci, que a minha família veio, mas eu preciso de alguém, eu peço a Deus alguém que me explique
a Bíblia. Uau, que lindo. Uau. Resumindo, eu falei com ele assim, quem sabe você não abre a porta pra gente fazer um small group aqui no Dinho? Aí ele, é isso que eu quero. Sabe? O que acontece? Olha como as Deus coisas sabe acontecem. tudo. O poder Cara, da Deus oração. eu falo assim, Deus é muito top, Nossa. gente. Não, e desde o primeiro dia você disse Desde o que primeiro desde dia o que eu primeiro chego dia lá. Deus já tava falando Sabe? contigo. Uau. Quando eu Ele já chego, como a palavra tem poder também, né? Não, sabe, demais. eu chego no local, cara, eu tô fazendo meu exercício, meu workout, eu começo a orar. Yeah. Eu faço o workout e falo, Deus, dá uma oportunidade, dá uma oportunidade que eu consigo falar com alguém aqui do teu nome. Claro, eu não tenho um inglês fluente, Sim. a gente tem várias limitações, sabe? Porque, cara, fala inglês, mas eu não tenho inglês de americano. Sim. Só que é o seguinte, gente, não perde a oportunidade, Verdade. sabe? Vai pra cima, Deus vai usar você. Deus, na sua ilimitação, que nós temos a nossa ilimitação, somos seres ilimitados. Mas, claro, temos que nos preparar, temos que aprender o inglês. Gente, mas Deus vai usar você, mesmo você tendo a sua ilimitação, às vezes por um idioma. Fala, Jesus te ama. E entra num lugar profetizando. Gente, olha, assim, se eu contar a história que eu já tive experiência com essa questão também, eu sem falar inglês, eu tive a oportunidade de falar para várias pessoas. E isso é amazing. Essa da academia foi... É engraçado Nossa. porque, assim, todos os dias a gente tem uma oportunidade, mas cabe a nós até essa sensibilidade com o Espírito Santo pra enxergar elas Nossa, terrível. todo dia. Eu lembro quando o Nando chegou em casa, nem te conto o que aconteceu. Todo suado, derretido com a camisa. Hoje o cara veio falar comigo. A gente vai fazer célula! Agora, eu fico só nessa posição assim com eles, assim. Eu chego, todo dia que eu chego na academia, quando ele está, ele já me chama pra conversar. Aham. Nós conversamos. Aí sempre vem com a pergunta, com dúvida, perguntando sobre a Bíblia. A gente termina o workout, termina o exercício, a gente fica quase uma hora tal pra encerrar falando só da Bíblia. E eu não insisto com ele. Sim. Eu só falo com ele. Vamos na minha casa. Aí semana passada era pra ter vindo, mas não deu. Não tivemos um small group. A gente tá tendo esse relationship agora, mas Uau. about Bom the demais. Bible talk, you know? Mas demais. sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando, por exemplo, ele orava a Deus pedindo pra alguém pra ensinar a Bíblia. E você falava com Deus, pô, Deus, aqui eu queria um lugar que se tornasse um small grupo. Sim. Tipo assim, são histórias diferentes, mas que se conectaram. O mesmo propósito, gostei disso. Mesmo propósito. Eu fico assim, imagina Deus unindo isso, sabia? Fala assim, eu ando procurando, mas nem passa pela Porque cabeça isso. tem várias academias disponíveis. Não, Mas e da assim, onde que tu vai imaginar que o dono daquela academia falava com Deus que precisava de alguém pra ensinar a Bíblia e o outro tá ali, entendeu? Cara, Gente, Deus é cara, sensacional. isso é muito forte. Olha pra você ver. Eu ia pra um lugar, comecei a malhar, pedi a Deus, Deus, aqui oportunidade, Deus me dá a oportunidade de falar, olha, isso foi forte. Pedindo a Deus uma oportunidade pra mim falar de Jesus pra alguém, pra me conectar, e eu comecei a orar, Deus, um small group aqui. Cara, eu já tenho até a primeira mensagem pra aquele local. Eu já tenho, sério, todo tempo que eu tava com aquele peso, carregando os pesos, eu falava assim, aquele texto, onde Deus fala assim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, porque Eu vos aliviarei. avergonçador, porque o meu jugo é manso. É suave, leve. Eu não me lembro o texto certo, mas é algo assim. Eu só penso nesse texto, cara. Pegar os pesos da academia aí, então, aqui, ó. Vou fazer uma ilustração, cara. Sério. Não, é engraçado, porque às vezes eu tô fazendo um rap na academia e eu tô morrendo assim, Jesus, just help me, and I can do it. One more rap. I can more rap, do it. Jesus. One more rap, Jesus, For please. Jesus. One more rap for Foi. Jesus. Eu preciso comprar uma camisa dessa. É isso que eu tava pensando, o Anderson, aonde? From Amazon. My favorite store. Me too. Minha filha, o A gente vai- Amazon Afterpay. Nem me fala. Amazon Prime 2-day shipping. That's it. Forget about it. Ok, e sobre a vida profissional de vocês sempre trabalharam com a igreja? Ou vocês têm algum outro trabalho fora? Como é que funciona? Então, eu trabalho com mortgages agora. Então, eu sempre trabalhava um pouco com a igreja. Aí, que nem eu já fui corretor, agora eu sou loan officer. E é um trabalho que eu encaixei muito bem e que nem a Daisy sempre fala. Ela sempre falou, Hernani, faz business. E por causa que eu ficava teimando com ela, não, você não me conhece assim não, e tudo isso. E ela sempre falando, não, faz business. E eu encaixei muito bom com mortgages, por causa que eu sempre falo para as pessoas, e não é só por causa que it sounds good.
eu não estou no mortgage business, eu estou no people helping business. Por causa que tudo é case by case. Então, para todo mundo, a situação deles é diferente. Então, meio que você tem que descobrir a melhor forma para eles poderem comprar uma casa. Por exemplo, vamos falar que alguém tem uns papéis e tudo isso, só que eles não têm um crédito muito bom. Aí, eu ia colocar eles no FHA program. Só que vamos falar que tem uma outra pessoa que também... Nossa, eu quero comprar casa, só que eu não tenho dinheiro pro down payment. Tenho mass housing. Então, você meio ajuda as pessoas e coach eles pra poder comprar uma casa deles. Que é o sonho de muitas das pessoas que vêm aqui nos Estados Unidos e tudo isso. Na verdade, tem pessoas que acham que nem conseguem comprar casa aqui, no caso, se não for um cidadão americano, alguma coisa assim, né? Tem muita gente que tem essa dúvida. Não, gente, eu posso comprar uma casa aqui nos Estados Unidos? Sim, eu falo, a gente perde por não ter informação. Sim. E às vezes a gente recebe muitas pessoas, porque também eu trabalhei 5 anos no banco, e aí depois eu entrei também no mercado imobiliário, eu sou assistente de loan officers. E o que eu tenho visto bastante nos últimos anos é que tem muita gente que não tem todas as informações, estão aqui, tem a possibilidade de estar comprando uma casa e eles têm medo de vir até nós, passar os papéis, porque eles acham assim, eu passei o papel, agora eu não tenho outra opção, agora eu tenho que comprar. E não é verdade. Quando a gente começa, você entra e a gente recebe você como um cliente nosso, a gente está lá para consultar o teu caso. Então, a gente entende muito bem que você pode estar num lugar onde que você está disponível e pronto para estar comprando, mas você também pode estar num lugar onde que você ainda precisa de um preparo. Então, a consultoria, eu falo, é fundamental para você entender aonde que eu estou, aonde que eu me localizo e o que eu preciso fazer, quais os passos que eu preciso tomar adiante para eu chegar no meu alvo. E qual é o nível que a pessoa consegue comprar a casa? O que é requisitado para a pessoa adquirir essa casa? Então, tudo vai caso por caso, porque a documentação, muita da documentação vai ser similar. Mas assim, pessoas que têm ITIN, sim, têm a possibilidade sim de estar comprando uma casa, pessoas que têm social, pessoas que têm empresa também, mas tudo vai mudar um pouquinho, porque vamos dizer, vamos dizer qual que é a documentação base de todo financiamento. A gente vai precisar ver os seus extratos, a gente vai precisar da sua driver's license, o seu imposto. E aí, aonde que vai diferir um pouquinho? Você é self-employed? Se você é self-employed, você é Schedule C ou você declara separado? Aí eu preciso, se você declara separado, eu preciso receber a documentação do imposto just do business. E aí eu preciso também saber se você é W-2. Se você for W-2, se você paga você da sua empresa, aí eu preciso do seu W-2 e pay stubs. Mas se você, não tem uma empresa, aí eu preciso dos seus pay stubs e W-2 do lugar onde você é employed. Aí a gente começa esse processo, pegamos essa documentação e começamos a revisar. A gente tem um turnover time, que é uma estimativa de 48 horas para dar uma atualização e uma resposta. Recebemos a sua documentação. Após de receber toda a documentação dada, solicitada para a gente, damos 24 horas para a gente revisar. Outra 24 horas para a gente preparar todos os cenários, fazer a análise dos cenários do seu caso, o que cabe melhor para você. Aí a gente, prepara cada cenário, manda para ti e ligamos para explicar tudo, ligar. Mediante esse momento, após esse momento que o cliente vai decidir, será que eu estou preparado? Será que essa é a melhor opção para mim? Eu sempre deixo todo mundo saber, gente, a gente estamos aqui para ajudar você. Não é para forçar você para comprar uma casa. Sim. É para te preparar para comprar uma casa. Se você se sente confortável para comprar uma casa, estamos aqui junto com você. Mas se você não se sentir confortável por qualquer razão, o que eu posso fazer para estar te ajudando e trazer você para atingir esse alvo que você quer atingir? Porque é um baita de um investimento, né? E não, continuando o que a Daisy falou, uma coisa que eu vejo que afeta muito a comunidade brasileira é a falta de informação. Por causa que o que eu vejo muito é que eles preferem... Não é só eles, às vezes com todo mundo, falar a verdade. Em vez de eles conversar com o professional, eles escutam o vizinho deles, que também paga aluguel, o amigo falar uma casa, pra eles como comprar a casa. É verdade. Aí eles acabam ficando meio com medo por causa Nunca vai no lugar certo. Por causa que... O que acontece? Não é por mal, só que o que eu vejo? Algumas vezes a pessoa que tem medo, vamos falar que é o vizinho deles, que ele viu que deu zebra pra alguém, eles acabam botando o medo deles na pessoa.
pessoa que ia comprar a casa. Eles botam os meus cuidado com isso, que talvez o governo vai na sua atrás, que isso não tem nada a ver. Só que aí a outra pessoa começa a ficar com medo. Aí um espalha pro outro, o outro espalha pro outro e acaba afetando. A segunda coisa que eu também vejo muito é, por exemplo, uma das coisas olha, eu não sou um accountant, eu não sou contador. Só que uma coisa é quando é self-employed, muitas das vezes, alguém vai pro accountant e ninguém quer pagar táxi, vamos falar a verdade. Nossa, não quero pagar o governo. Então, eles vão conversar com... pagar o governo, tipo assim, Eles vão conversar com o accountant e vai, não tem jeito de, não sei, colocar umas extra deductions, umas extra deduções, uma coisa assim. Aí o accountant, não, beleza então. Aí, vamos falar que alguém fez, eu já vi, alguém que fez 150 mil, né? Só que aí, eles vão deduzir 130 mil dólares. Então, o que isso quer dizer pra pessoa? Na cabeça deles, eles estão pensando, eu só tô pagando táxi pra 30 mil dólares, nossa, eu ganhei. Só que o que eles não sabem é que nós, como loan officer, quando o banco vê isso, ele só vai contar que nem a pessoa só fez 30 mil naquele ano. Então, todo aquele esforço deles fazendo dinheiro e tudo isso, praticamente foi pro lixo, por causa que nós não vai poder usar aquele valor dos 150. Todo mundo pensa, não, eu fiz 150, só que, você falou que de despesa você teve 120 mil, então você só fez 30 mil? Então, isso é uma das coisas que eu vejo que afeta muito. A segunda coisa também pagar, né? é que muitas pessoas não gostam de colocar o dinheiro no banco. Só que nós temos um ditado aqui em inglês que nós falamos cash is trash. Por causa que nós não pode fazer nada com cash. Dinheiro à vista é lixo, né? Exatamente. Dinheiro é lixo, por causa que nós só pode usar o dinheiro que está no banco. Uai. Por quê? Mais para os drug dealers. Falar a verdade. Fazer certeza que os drug dealers ficam mais com o dinheiro cash. Sim, por causa que vamos falar que eles fazem uma coisa legal, eles pegam cash, pra não estar registrado. Não tem que... Como é que fala? Não tem Registrar. paper trail. Reportar o dinheiro. Exatamente. Então, o que nós vemos muito algumas vezes é que alguém, vamos falar, tem 100 mil dólares guardado, né? Só que no banco só tá falando que eles têm 100 dólares. Imagina a reação do banco quando chegar o fechamento, do nada ele tem 100 mil dólares. Vai dar onde que esse 100 mil veio? Então, uma coisa importante é que todo o dinheiro tem que ser sourced and seasoned. Que isso quer dizer? É que todo o dinheiro tem que estar no banco e tem que passar um mínimo de 2 meses que todo aquele dinheiro está no banco. Então... Imagina só botar ali e tirar só pra ter o registro, digamos assim. Não, it's not good. Não pode. Então tem que... Então é aquele negócio que tem muitas coisas que eu vejo as pessoas perdem com as coisas pequenas. Por causa que o negócio também, que nem eu falei no começo. Vamos falar que alguém falou pro accountant tirar uns deductions que não era de verdade. O que acontece? Só que quando ele faz isso pode atrasar eles no mínimo de 2 anos a comprar uma casa. Então, a coisa é que muitas das vezes, é por isso que é importante conversar com alguém que está na área, por causa que nós estamos aqui para te ajudar. A segunda coisa que eu vejo muito é que as pessoas só pensam que, ok, tá bom, eu fiz meus taxas certinho, então agora eu tô de boa, eu tô com crédito bom, eu tô fazendo dinheirinho bom, só que não, tem uma terceira coisa que eu acho que é a mais importante para qualquer pessoa comprar uma casa, que chama DTI. Em inglês, a palavra completa é Debt to Income Ratio. Então, o banco vai olhar... Dívida para renda. Is that it? Repete? É dívida para renda. Então, a quantidade que você ganha mediante a dívida que você tem, a gente vai calcular qual que é a tua renda de verdade. Exemplo. Se você tem um carro, você comprou um carro, deve, vamos supor, 20 mil do carro, você paga $400 por mês do carro. Uhum. Aí você, no final das taxas tal, você sobrou 30 mil por ano para você do seu salário. Sim. Vocês vão somar isso aí através da sua dívida. Vai colocar o rent ou não? Aí vai colocar o valor do mortgage. Sim. Vamos falar, eu quero uma casa de 300 mil. E o mortgage ia ficar, com táxi e tudo, ia ficar 2.200. Aí vamos falar que tem o 400 mortgage, dólares. pra quem não sabe, é a prestação da Da casa. casa. Sim, exatamente. Aí vamos falar que ele está pagando 400 do carro. Aí agora nós temos que adicionar esses 400 nas dívidas no final do mês.
Vamos falar que eles usam muito o cartão de crédito. Aí nós temos que colocar o mínimo que eles pagam. Vamos falar que é $100, $200. Então, o que acaba acontecendo? Nós vemos muito que tem muitas pessoas que eles fazem dinheiro bom e tudo isso, só que por causa que eles têm muitas dívidas, eles não podem ser aprovados por uma casa ou eles é só aprovado por um valor pequeno, sendo que eles fazem muito dinheiro. Então, eles sempre ficam confusos. Entendi. O que vocês aconselham para uma pessoa que quer comprar uma casa? A pessoa está aqui... Um imigrante, você fala. Whatever, doesn't matter. Ok. O que você aconselha para a pessoa que quer comprar uma casa? A pessoa quer comprar uma casa, mas tem tax ID. O que você aconselha? Qual que é o seu conselho que você dá para a pessoa? Eu acho, eu vou até dizer, eu acho que primeiro lugar é conversar com o loan officer. Porque muitas pessoas começam a olhar a casa primeiro que eles querem, com o corretor, e não sabe a diferença que é um corretor e um loan officer. Ok. E aí o corretor acaba dando uma informação às vezes errada, ou às vezes, tipo, mostra uma casa de, 600 mil. Aí a pessoa, eu quero essa casa. Chega no loan officer, ele só qualifica por 300 mil. Aí acaba se frustrando com aquele sonho. Então, eu acho que uma das coisas que o Hernani vai concordar é conversar com o teu loan officer, ter essa consultoria inicial. Até para pessoa que quer somente comprar a casa para fazer o flip que tem aqui, que Absolutely. compra e vende Sim. casa. Yes, absolutely. Sim. Is the best way que vocês recomendam para a pessoa? Sim, porque se você conversa com o seu loan officer primeiro, você passa por esse processo de consultoria, você sabe todo o programa que está disponível para você. Então, até quando você vai escolher a casa que você está procurando, sendo flip ou hard money loan, você vai saber qual casa vai se enquadrar melhor na tua ideia, no programa que você quer, e você vai fazer a sua compra com mais firmeza, com mais segurança. Entendi. Só que, para responder a sua pergunta, meu conselho ia ser para ter o mínimo de dívida possível debaixo do seu nome. E lembra, que nem eu falei, conversa com o accountant. Eu não sou um contador, só que tem pessoas que têm business que, se você quer comprar aquela caminhonete bem top mesmo, coloca debaixo do business. Por causa que quando nós puxar o seu crédito, não vai ter uma caminhonete lá. Entende? Por causa que você está usando para o business. Isso é uma coisa que nós vemos muito. Então, ter o mínimo de dívida, focar no seu crédito, por causa que o seu crédito vai determinar o seu juro. Qual raio que o crédito tem que estar para a pessoa fazer a compra de uma casa? No mínimo de 740. Se tiver um 680, A gente 580. Consegue. Até 580. Consegue? Aí chama o programa FHA. E o FHA, como que funciona o FHA? Então, o Que é o FHA... FHA? É um tipo de programa que é oferecido pelo governo. Então, os mortgages caem debaixo de dois programas. O mortgage, ele cai debaixo de dois programas, que é o FHA e o conventional, que a gente chama o Fannie Mae e o Freddie Mac. Então, são os dois programas que foi estabelecido pelo governo que cai debaixo das prestações de casa. Aí, debaixo desses programas, tem várias abas que, tipo, vai levar pro mass housing, essas coisas assim. Só que o FHA mesmo é um programa que você pode comprar uma casa com... Você tem que ter papéis para esse programa. Só que, vamos falar aqui. Quais tipos de papéis? Workers Permit, esse negócio, Green Card. Green Card. Sim, If you have just tax ID, it's no work? Não, com esse não. Com Tax ID, nós tem dois programas. Então, nós tem o normal, que todo mundo sabe, tem que dar 20% de entrada. E agora, eu quero falar que 4 semanas atrás, nós lançou um novo programa que tá dando oportunidade para pessoas com ITN para comprar casa com 0% de entrada. Uau. Ou se você for self-employed, então dono de si próprio, você pode comprar uma casa com 2,5% de entrada. 2,5% de entrada, você consegue comprar casa. Sim. Ou até com 0 de entrada, né? Mas zero de entrada é quem que não tem A empresa própria. A empresa Sim. própria. Exatamente. Quem é funcionário Sim, de uma vamos empresa. dizer, eu acho que um exemplo muito bom é o fato que até se você trabalha com, tipo, o W2, né? ITIN number, a gente ainda consegue, entendeu? Então, isso é pra quem é ITIN, muita gente acha, não, agora eu tô trabalhando com W2, vai dar algum problema pra mim. Não, a gente ainda consegue mexer pra você. Vocês ainda conseguem. Só que aquele negócio que nós falamos no começo, tudo é case by case, por causa que, vamos falar que você tem os seus documentos e você quer comprar uma casa com 0%, né? E
Só que, pra mim, eu não ia te aconselhar ir com esse programa. Por causa que nós tem outros programas que nem Mass Housing, nós tem outros programas que nem o USDA, que é praticamente, se você que não importar morando num rural area, tipo mais ou menos uma fazenda, esse tipo de espaço. Lugar rural. Você pode comprar uma casa com 0% de entrada. Só que é claro que tem que ver a situação da pessoa, por causa que para esse programa, eles querem ver que você tá no mesmo emprego para um mínimo de 2 anos e essas coisas. Agora, com esse programa do ITN, você pode estar no lugar menos de 1 ano que eles te aceitam. Só que a troca é que você vai ter juros maior. Então, por isso que é importante conversar, por causa que com você conversando com a pessoa, dá pra ver aonde que ele está. Que nem, não, já tô no meu serviço. Imagina, uns 2 anos, eu tenho meus documentos, só que eu não tenho dinheiro pra dar uma entrada. Eu ia falar, vamos ver se você é aprovado pro Mass Housing, por causa que os juros vão ser melhor. Cada caso é um caso, né? E tudo é então, por isso que uma das coisas que nós vemos muito... Não, só que meu irmão comprou uma casa e ele pegou juro de 3% e eu quero assim. E a casa foi 300 mil, só que o negócio é... Eu garanto que eles não têm o mesmo crédito, eles não estão dando a mesma entrada. Tem muitas coisas que afetam, muitos fatores. Então... Entendi. Pessoas diferentes, pode nem comparar, né? Sim. Não, eu acho exatamente. que o negócio é que às vezes as pessoas vêm pro mercado imobiliário, quer comprar, e acham assim, vou negociar o meu juro. Isso não existe, gente. Com o banco, direto com o banco. Direto com o banco, mas não só isso, igual o Hernani disse. É muito caso por caso. Porque muita gente fala assim, não, me dá assim uma estimativa de juro. Não tem como jeito. Eu te dar uma estimativa de juro. Agora, eu posso dizer o que tá no mercado agora, mas isso não vai ser uma garantia pra você. Então, pra eu saber exatamente o que vai ser o certo pra você, eu tenho que analisar o seu cenário por completo. E tem uma coisa também que chama buy down points, que você pode pagar extra pra diminuir seu juro. Como assim? Então, vamos falar que os seus closing costs, então quanto que ia custar para fechar e tudo isso, vamos falar que fosse uns $15 mil, né? Só que, vamos falar que o juro tá 5,5%, né? Tem uns bancos que, olha, eu posso ir para você, Anderson, se você dá $5 eles diminuem seu juro para 5,25%. Você quer fazer isso? Aí eu ia te mostrar os números em 30 anos, quanto que você ia salvar e tudo isso. E se fazer sentido para você, você pode fazer um pagamento para pegar um juro que está less que o market, que menor que o do mercado atual. E uma coisa muito importante a saber é que esse negócio de juro, todo mundo fica muito com medo, e muito com medo mesmo, por causa que em 2008, com as pessoas perdendo as casas e tudo isso, então eu vejo que muitas pessoas ficam com medo. Só que, olha, gente, juros são, sinceramente, só um número. Sério mesmo, don't overthink it. Por causa que, olha, quando você tá pagando aluguel, você tá pagando 100% de juro. Por causa que você tá pagando esse dinheiro, sim, você pode morar no lugar, só que você não tá tendo nenhum retorno. Agora... Nada daquilo ali é teu, né? Exatamente. E uma coisa também de aluguel, que algumas vezes as pessoas não focam nisso, só que aluguel não é fixo. Sim, tem uns landlords que são muito bons e falam, não, vocês vão pagar esse tanto, eu gosto muito de vocês. Só que também tem uns landlords que te dá uma carta no final do mês, olha, assim de, vamos falar, novembro, o aluguel vai começar a custar $3 mil. Agora a pessoa fica desesperada por causa que eles querem achar um outro lugar rápido e tudo isso. Então eles não têm aquela estabilidade. Agora, quando você compra um negócio seu, você tá num negócio fixo. O seu pagamento nunca vai aumentar. E a segunda coisa, vamos falar que os juros melhoram. Que nem durante 2020, durante a pandemia, os juros caiu muito, muito mesmo. Aí, o que você podia fazer? É só fazer um refinanciamento, por causa que aí acaba sendo um novo mortgage. Aí você acaba tendo a casa ainda e o juro melhor. Então, tem muitos macetes que você tem muitas oportunidades depois de você comprar a sua casa. Muitos mesmo. Fora que é sua casa, né? Você pode fazer o que você quiser. Exatamente. Pintar, não gostei dessa parede, eu posso trocar a cor. Sim. Isso numa casa de aluguel é impossível fazer. Exatamente. E uma das coisas que eu até já conversei um pouco com o Anderson sobre isso, aqui nos Estados A Unidos... gente tá querendo me vender casa. Eu tô super interessado, fala mais. A gente não
não vende casa, a gente faz financiamento. Não, não. Então é de vocês que eu preciso, entende? É diferente. Eu estou fazendo. Como que eu não. Estou fazendo meu network aqui, que o que eu preciso. That's We it. got you covered, we got you covered. Não, só que, por exemplo, uma das coisas que as pessoas... Eu até conversei nisso num dos vídeos que eu acabei de fazer, vai lançar no Hernani Mortgage. Vai ter o Instagram dele aqui embaixo do vídeo, gente. O arroba, Não, pode ficar tranquilo. Só que eu tava falando que quando você fazer... Tem duas coisas. Então, todo mundo pensa, quando a sua casa valoriza, todo mundo pensa, nossa, eu tenho que vender a minha casa para pegar o dinheiro. E se eu não vender, eu nunca vou poder pegar meu dinheiro. Só que isso não é verdade. Tem uma coisa chamada Cash Out Refinance, que quando eu falo falo isso para as pessoas, o que é isso? Ué, o Cash Out Refinance é isso. Vamos falar que você compra uma casa de $300 mil, né? Aí você tá morando lá, uns 3, 4, 5 anos passam, agora a sua casa vale 400 mil. Então vale 100 mil a mais, né? Só que, nossa, Hernani, eu gosto muito da minha casa, só que ia ser bom se eu pudesse pegar aquele dinheiro. E se eu te contasse que tem uma forma pra pegar o dinheiro e morar na casa? Dá mais do West Tem, da casa. e mais... Valorizou. E é mais que uma forma. Sério? Mais que uma forma. Então, uma das formas chama o Cash Out Refinance, que você pode pegar até 80% do seu equity da casa e ainda morar na sua casa. Então, vamos falar que valorizou 100 mil, você pode tirar até $80 mil e continuar morando na sua casa. E agora, só que aí, o que eu posso fazer com 80 mil? Whatever you want. Então, mas esse valor, tipo assim, não é aquela coisa, uma hora a conta chega, eu pego esse valor, mas um dia vou ter que bater ele, algum valor. Então, quando você tira, fica sendo uma dívida. Então é que nem você que pegou 80 mil do banco, por causa que você não vendeu a casa. Só que uma coisa muito importante pra saber é que tem diferença de dívida boa e dívida ruim. Por causa que todo mundo que ouve dívida morre de medo. Só que não, é por causa que nós não entendemos completamente. Por causa que, olha, vamos falar que você vai pegar aquele $80 mil e você dá uma entrada. Para você comprar uma propriedade de investimento, você tem que dar uma entrada de 20%. Agora você vai e compra uma segunda casa de multifamily, de 3 moradias. Aí você vai e aluga toda a casa, para 1.500. Agora você tá fazendo 4.500. Então, eu sei que só que você vai pagar o mortgage, só que aí você vai ainda sobrar no final do mês uns $1.500. Então, agora você tem mais dinheiro no bolso. Só que a segunda coisa que, eu não sei se você percebeu, agora você tem uma segunda casa que o equity dela vai estar subindo. Aí, quando aquela segunda casa, vamos falar que sobe a 100 mil de novo, você pode repetir o processo e comprar uma terceira casa. E você vai repetir nesse processo até você ter 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. Daí, tipo, as próprias casas, se você alugar, vão se pagando, né? Exatamente. E também, vamos falar aqui, não, só que, Hernani, nesse Cash Out Refinance, muda o juro da casa. Então, por que eu ia fazer isso? Então, ok, se você não quer fazer isso, por causa que isso é uma coisa legítima. Que quando você faz o Cash Out Refinance, vai mudar o juro pro o do mercado atual. Então, se tiver pior, todo mundo... Isso não faz sentido pra mim. Só que tem um outro programa que nós oferecemos, que chama o HELOC, Home Equity Line of Credit. E o que é isso? Isso é um cartão de crédito com 80% do seu equity. Então, com esse cartão de crédito, agora eu vou até te contar um segredo que os bancos não querem que eu te conte. Quero saber. Fala. Vamos segredo. O segredo que a gente vai contar pra todos. Agora Agora só compra. Pra família da Connect. Aponta pra aquela câmera e fala assim, ó. Fala pra eles, olha. Vou te contar um segredo que o banco não quer. Um segundo. Espera aí. Valendo. Eu vou te contar um segredo que os bancos não querem que você saiba. Pra vocês saberem mais, compra o meu curso online. Essa foi boa. Só que... Só pra explicar aí, não vende nenhum curso, é brincadeira. Só de brincadeira. Ele não vende nenhum curso ainda. Segura pra você ver. Aproveita que é de graça, já pergunta aí pra ele. Só que, então... Normalmente, com esse cartão de crédito, o juro nele é um adjustable rate mortgage. O que isso quer dizer? É que esse juro pode subir e descer. Então, se o mercado melhorar, cai. Se piorar, sobe. Só que, se você pedir o banco para um fixed rate, eles
Eles podem te dar... Uau. Só que eles Sempre não... paga o mesmo juro. Eles não vão te contar isso. Eles vão querer... É que nem quando você vai comprar um carro, eles sempre tentam te colocar num financiamento de 5 anos. Eles Tô não te sabendo o que contam. é isso. A gente tá nesse processo. Eles é sempre 5 anos. Ah, não, você só... Eles nem vai falar que é 5 anos. Ah, não, você só vai pagar 250. Nossa, que bom, tudo isso. Aí quando você lê, uai, Por quanto tempo? 60 mês? Então, eles não vão te contar isso. Só que pra você pegar Porque o isso fixed... assusta, né? Não, é por causa que eles não querem que você pegue o fixed rate. Por causa que, em verdade, isso vai... Você vai estar protegido. Eles preferem adjustable rate por causa que eles podem ganhar um pouco mais de dinheiro em Faz cima de mais você. dinheiro. E tudo isso. Banco é banco, no final do dia. Só que, normalmente, quando você pedir um fixed rate, eles vão normalmente pedir 1% a mais. Só que, pra mim, vale a pena. Por causa que, vamos falar que você tá num recession, no mercado fica ruim. Um dos melhores jeitos pra combater um recession é pra você estar no loan que é fixo. Por causa que o que acontece quando nós entramos em recession, qualquer coisa assim? Você vai perceber que normalmente o país vai começar a pagar as pessoas mais, correto? Então vamos falar que ele está no minimum wage, recebendo uns $15 por hora, 16. Então, aí eles vão começar a ganhar 17, 18 dólares por hora, né? Aí, quando eles ganhando mais, só que lembra que você entrou no loan fixo quando as pessoas estavam ganhando menos. Então vai ficar no mesmo valor. E quando estiver... Você tá ganhando mais agora, não precisa ser minimum wage. Pode ser salary, que todo mundo tá recebendo mais. Você tem mais dinheiro para pagar no seu mortgage. Então, um dos melhores jeitos é para entrar num loan fixo. Então, e eu sempre falo, o momento que você for pre-approved, não tem medo. Compra a casa. É tudo sobre eu falo os baby steps do Hernani. Por causa que tem o Dave Ramsey, que ele tem os baby steps pra virar milionário. Então, eu tenho um baby steps de comprar uma casa. Ok? Então, o baby step de comprar uma casa de $1 milhão. Só que, nesse baby steps, o exemplo que eu sempre dou é que quando você tinha 16 anos, né? E você recebeu o seu primeiro carro. Todo mundo lembra disso. Nossa. Bem provável, foi um carro que o seu irmão te deu, irmã, talvez foi o pai, a mãe, um primo. Talvez você até tava dividindo o carro com seu irmão, irmã, e não era um carro, não era o carro dos seus sonhos. Só que você com 16 anos, você tava tão feliz com aquele carro, por causa que você sabia, ok, isso vai poder me levar de ponto A a ponto B, eu vou poder ver meus amigos, agora eu posso trabalhar nesse trabalho. Você ficava tão feliz por causa que você via as oportunidades e, segundamente, você sabia que... em segundo lugar, que segundamente não é uma palavra. Minha mãe me ensinou isso. Ensinou bem português. Só que... O gringo. Em segundo lugar, você sabe que é temporário. Então, você nem fica... whatever. Olha... Qualquer pessoa que tem Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, qualquer carro dos seus sonhos, eles nunca que eles começou com esse carro. E bem provável, não foi o segundo, nem foi o terceiro, talvez foi o quinto carro deles. Só que não importa quanto tempo que demorou, quantos carros. O que importa é que eles têm o Rolls Royce, o Ferrari. Isso é o que importa. Então, vamos falar que eu vejo que algumas vezes alguém recebe um pre-approval de uns 250 mil. Aí, em Massachusetts, as casas estão caras. Estão por volta de uns 400 a 500 mil, por aí. Aí eu vejo muitas pessoas ficar muito desmotivadas. Nossa, não vai poder... Eu não vou dar conta de comprar uma casa agora. Vou continuar pagando aluguel. Só que, olha, pensa comigo. Se você pode comprar um condomínio muito bom nos Estados Unidos por uns 250 mil, com piscina, academia. Nossa, bom demais. Você vai e compra uma casa de 250 mil, né? Agora... Vamos falar que você mora nela por uns 3, 4 anos. E agora aquela casa vale 100 mil mais. Agora você pode vender aquela casa e comprar uma casa mais cara por causa que você vai receber uma nova carta, um novo pre-approval. E vamos falar que o seu pre-approval agora foi de 350 mil. Você começou a ganhar um pouco mais no trabalho e tudo isso. E agora você tem 100 mil dólares na mão. Agora você usa isso como uma entrada. Com o seu pre-approval agora você está numa casa de 450. E você só vai repetir no processo. Então, é aquele negócio que o importante é pra só começar. Isso é com tudo na vida. Na vida não tem jeito de pular passos. Nossa, ia ser bom demais. Imagine isso. Nossa, Deus. Nossa, eu quero virar bombado, então. Nossa, eu vou ir pra academia uma semana. Aí eu vou estar com um tanquinho, eu vou estar parecendo um Arnold Schwarzenegger. Só que não é assim. Tudo é um processo. Mais de anos, gente. Então, não, bota processo. Em inglês, tem um ditado, trust the process. Acredita no processo. Então, olha, gente, quando você ser pré-aprovado, não espera.
Compra a sua casa, por causa que depois disso você nunca mais vai voltar a pagar aluguel e você sempre vai poder trade up. Por causa que muitas pessoas não sabem disso, só que o average person, a pessoa normal, só fica no mortgage deles para 7 anos, antes que eles façam um refinance ou vender e comprar uma casa melhor. Então o conselho que você dá é, se você for pré-aprovado, não tenha medo. Compre sua casa. Exatamente. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Porque a gente já tá quase 2 horas aqui já. Ok. Pra gente encerrar, tem tanta coisa. Sim. Vamos marcar pra vocês virem mais, pra gente continuar esse assunto, que é um assunto muito bom. Nossa, eu fiquei Vai assim, ó. contribuir. Minha cabeça já já consegui. Parte Eu já consegui imaginar a minha casa, tá entendendo? Eu tomando banho na piscina ali, ó. Lili Nem já nadar pensando eu sei, na segunda casa que eu vou comprar com o equity. Tá vendo? É isso aí. Olha só, a gente Precisa de aprendeu um coisas fundamentais hoje. Agora, falamos sobre spiritual life, sobre a vida espiritual. Sim. E falamos aí do desafio que eles também trabalham na igreja, tem sua vida espiritual e também tem o seu trabalho secular. E uma coisa interessante que no todo esse discurso que a gente está tendo, temos 2 jovens, uma com 20 e uns 26. pontinhos, 26, e o outro com 22. 22. Vou fazer uma pergunta pra gente, vocês responder e a gente passar o facão com chave de ouro. Ok. O facão com chave de ouro. Eita, nós. Ê, Minas Gerais! Cara, que português é esse? Passar o facão. Não, eu consigo imaginar. Que português Tá, é mas esse? pra gente encerrar, peraí. Pra gente encerrar com chave de ouro. É, eu pensei em chave de ouro também, mas também, né? Vai lá. Uma pergunta pra vocês. Vocês são 2 jovens. Muito jovens. Eu sou o mais velho da turma aqui. Fala, tio. Fala muito. Vocês falaram de 2 coisas muito importantes que vocês fizeram ainda muito jovens. Yeah. Os compromissos com Deus. E depois vocês falaram do trabalho que vocês fazem. E um trabalho que aqui nos Estados Unidos é um trabalho que é com muito dinheiro, muito requisitado. A pergunta é, como que seus clientes lidam com você quando vai comprar uma casa? Eu vou usar um termo, até me desculpa, olha assim, caraca, 2 muchachos, 2 meninos. Eu falo com vocês porque meu trabalho é uma outra área. Sim. É muito engraçado isso. E eu já tive cliente que falou comigo assim, Yeah. como que eu vou contratar a sua companhia para prestar esse trabalho sendo que você é muito novo? Hoje até que não tanto, mas quando eu comecei minha companhia, eu tinha 24, 25 anos. Muitos clientes tinham medo de me passar trabalho por conta da minha idade. Yep. Com vocês, que ainda os seus trabalhos é algo muito mais dinheiro do que o trabalho que eu vendia. E aí, como que vocês lidam com isso? Se já lidaram com isso? Explain to me. You want me to wanna go go? first or Yeah. you go first? You can go first. Ok. Primeiro, crescer uma barba. O meu caso, tá tentando... Então, ninguém pergunta a minha idade. Então, Só que, em segundo lugar, então, isso é uma coisa bem legítima que você falou. E o que eu fiz pra combater isso? Eu comecei a ler muitos livros de business. Espera aí, uma coisa muito importante, espera aí. Você fez o quê? Comecei a ler muitos livros de business. Então você pegou informação para crescer e ter resposta concreta para o cliente, porque quando ele fosse falar contigo, você ia mostrar sua capacidade para o cliente. Exatamente. Sorry. Não. Bom demais. Só que eu comecei a ler por causa que eu gosto muito de fazer pesquisas na internet e tudo isso. E uma das coisas que eu já vi muitas vezes é que nós somos que nem um copo, né? Vamos falar que é um copo. E se você... Vamos usar essa garrafa. Se nós abrir a torneira e tentar encher isso, só vai chegar até esse ponto. Aí esse bottle não vai aguentar mais água. Então, se nós não tomar cuidado, nós vamos virar que nem esse bottle aqui. Por causa que, se nós não crescer, nós vai chegar num ponto que nós vamos ficar no mesmo lugar. E não tem jeito. Não é por causa que a torneira parou de derramar água. Não, é por causa que nós não tá crescendo. Então, é muito importante você continuar crescendo. Então, quando eu comecei os mortgages, eu comecei já pesquisando sobre finanças e lendo esses livros, por causa que aí, naturalmente, você começa a crescer e os americanos falam que é
uma lei do universo, que quando você cresce, não tem jeito das coisas no seu redor não aumentar, não tem jeito. Então, pra mim, eu comecei a ler muitos livros, por causa que aí eu posso agora sentar na mesa com alguém que tem 50 anos, tudo isso, e eu sei tudo de que ele tá falando, e nós pode conversar normal, e com isso, eles dá pra ver, não, eles sabem de que ele tá falando, eles não tem mais aquele medo, só que, e você lendo também te passa aquele confidence também, por causa que você sabe de que você tá falando, você não tá só fingindo que você sabe, por causa que quando você tá fingindo, de longe a pessoa percebe, de longe, você sabe que jeito que é, né, mano, só que quando a pessoa, você não sente aquela confiança, então... Pra mim, foi mais eu lendo os livros. Por causa que se alguém quer falar, meu portfólio, isso, I know exactly de que ele tá falando. E isso que me ajudou. Desculpa. Aí. Don't worry. Top. Entendi. Você foi buscar o conhecimento. Yeah. Através do seu conhecimento, você passa confiança pros seus clientes. Good. Yeah. Eu acho que pra mim foi mais ou menos... Porque eu tentava sempre entender o que eu preciso para passar segurança para o cliente. Eu não vejo que as pessoas têm medo de pessoas jovens, elas têm medo de pessoas descompromissadas. Então, assim, é a falta de conhecimento e a falta de compromisso que faz você perder um cliente. Então, não é o fato da minha idade ou tão nova que eu sou que vai fazer uma pessoa desconfiar de mim, sabe? Então, o meu objetivo sempre foi passar segurança para o meu cliente. Então, o que ele precisar, eu tô lá. Então, qual que é a sua pergunta? E é aquele negócio, a gente vive num mundo de infinito conhecimento. Então, pode acontecer, sim, um cliente me perguntar uma coisa e talvez eu não tenha aquela resposta. Mas eu vou estar lá para aquele cliente e falar assim, não, mas qual que é a sua pergunta? O que está te incomodando? É aquela atenção que você passa para ele de segurança que o que você tem para perguntar, eu vou te dar a resposta, eu vou achar a resposta. Independente se eu sei agora ou não, eu tô aqui contigo e eu vou estar te ajudando nesse processo todo. Então, eu acho que é a segurança, a determinação e o compromisso para estar lá pelo processo todo. Yeah. Que não é fato de ser jovem, que é descompromissado, ou não é? Yeah. Não, porque muitas pessoas olham Tem um pela preconceito, parede. preconceito, né? Não, mas é preconceito, um medo em si, Sim. porque acha que você é jovem e não tem é a capacidade pro mercado. A experiência Boa palavra, do Daisy. mercado. A experiência do mercado tem esse preconceito. E aqui a gente está com 2 jovens trabalhando no mercado imobiliário e você que não tem sua casa própria, você está com a oportunidade de conhecer 2 pessoas, entre em contato, a gente vai marcar aqui embaixo o Instagram na verdade, deles. como faz pra entrar em contato com vocês? A gente pode colocar o número aí embaixo no vídeo. Então fala aí, qual é o seu Instagram? Então, meu Instagram é Daisy Pires, @Daisy Pires. O número a gente talvez passa depois. Aí... Então, eu tenho 2 Instagram. Eu tenho meu personal, que é o Hernani_Pires. Aí o meu de mortgages é Hernani Mortgage. That's it. Aqui embaixo do vídeo a gente bota os arrobas e o número de telefone. Espera aí, fala de novo. Qual que é o seu Instagram? Daisy Pires. O do Hernani vai ser @Hernani Pires ou Hernani. @Hernani_Pires. E o outro é @Hernani Mortgage. Aí abaixo a gente coloca o número da empresa também. Yeah. Quem for interessado para entrar em contato, falar com eles. E adquirir, assim, a sua casa, seu imóvel. Saia do aluguel. O programa sai do aluguel. Sai do aluguel. Hashtag saia do aluguel. Gente, muito obrigado por vocês estão aqui. Valeu, mano. Ai, Muito gente, obrigado. obrigada. Eu intrometi, tu viu? Gente, muito obrigado por vocês terem aceitado esse challenge, esse desafio no Connect Us Podcast. Tá sendo nosso primeiro bloco, primeiro programa, primeiro vídeo do podcast. Ainda a gente está... Primeiro episódio dessa série. Vai vir Saia do muitos aluguel. episódios ainda. Primeiro episódio da série Saia do Aluguel. Vamos trazer mais a Daisy, o Hernani, tem o AP ainda, que também mexe com a casa, também a família toda, assim. E foi benção, foi muito bom que nós falamos hoje sobre a spiritual life, a vida espiritual, sobre como business, pessoas jovens dedicadas ao trabalho, como que faz para conquistar e crescer nesse mercado. Só tenho a agradecer a Deus, a vocês, e eu espero encontrar com vocês no próximo Connect Us Podcast. É isso, gente. Até daqui a pouquinho, né? O próximo vídeo não vai demorar muito, assim, eu creio. Já estamos aí. E pra terminar, hey guys, let's stay connected. That's E pra quem quer mais da série
Saia do aluguel, like e repost. Então tá bem, ó, vou todo mundo ali. Traz uma mensagem pra aquela câmera ali, Daisy. Eu? Ai, deu branco. Gente, a minha mensagem pra vocês hoje é não desista. Tudo é possível ao que crê. E um ditado que o Hernani disse, a gente pode fazer escolhas fáceis agora e viver uma vida difícil, ou a gente pode decidir difícil e viver uma vida melhor amanhã. Então decida a viver melhor. É isso aí. Traz a mensagem ali, Hernani. Sim, então a minha mensagem pra vocês é... Nessa câmera. Oh, nessa câmera aí? Ok. Então, queime os barcos. Agora todo mundo vai, what? Só que você sabe que Olha eu o filósofo. Você sabe que eu tenho que falar uma coisa diferente. Então, que nem eu sempre falo, eu gosto muito de história. E tem uma história que... Então, tinha um general que ia lutar um exército muito poderoso naquela época, né? Aí, ele levou todos os soldados dele pra terra, da onde que eles iam lutar. Aí, quando eles chegaram lá, ele mandou todos os soldados queimar todos os barcos que levou eles lá. Aí, depois que ele queimou, ele juntou o exército inteiro e falou: então, gente, vocês acabou de ver. Não tem jeito de nós voltar. Ou nós ganha, ou nós morre aqui. Só que não tem jeito, não tem nenhuma volta, não. E, pra nenhuma surpresa de ninguém, eles ganharam. Por causa, imagina o vigor que eles lutou. Então, na vida, se você quer fazer uma coisa, vamos falar que eu quero ser dono de mim próprio, ou qualquer coisa assim, não tenha medo, faz o pulo, queima os barcos, por causa que quando você colocar você mesmo naquela posição que você tem que vencer, você vai ficar surpreso com o que o cérebro dá conta de fazer. Então, isso é a minha mensagem pra vocês. Uhul. Você ali, traz uma mensagem ali pra gente encerrar. Gente, olha, a mensagem que eu quero trazer pra você é o seguinte. Através desse nosso podcast, que a gente... A princípio, o nosso nome nesse podcast ia ser Desafio Podcast. Porque desde o princípio, pra montar tudo isso aqui, foi um grande desafio. Daí a gente acabou colocando o nome Connect. Porque não é só... Mas isso aqui não vai ser só um desafio, vai ser uma conexão que a gente quer trazer pra vocês. Então, quando vocês sonham alguma coisa, quando vocês almejam alguma coisa, não desista desse sonho. Foi mais ou menos o que o Ernabi acabou de falar. O Anderson projetou, sonhou, eu entrei no barco, no nosso caso a gente não queimou não, tá? Eu entrei no barco e disse, vamos dar certo, então vamos nessa. E aqui tá a prova, sabe, que um desejo, um sonho se concretizou. Por isso, de um grande sonho que a gente entrou junto, a gente tá se conectando com vocês. Então, se vocês têm um sonho, se vocês têm um objetivo, se vocês almejam alguma coisa, gente, não desista, porque o desistir é muito mais fácil, sabe? É muito mais fácil. Então, não, ó, esse é o que eu tenho o obstáculo que eu tenho que enfrentar, eu vou enfrentar, porque eu quero alcançar aquele objetivo. E é isso aí. Não desista, sabe? Vai em frente. Eu quero deixar uma mensagem Keep going. pra gente encerrar. E até o próximo ore e busque Deus na palavra de Deus. Porque através da oração, através da palavra de Deus, você vai conectar com Deus e vai trazer grande crescimento para a sua vida. Deus abençoe e espero encontrar com você no próximo bloco. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe.